E aí, galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Continuando, o Código Penal, artigo 8º, 9º, 10º, 11º e 12º. O artigo 8º diz: a pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas, ou nela é computada quando idênticas. Então, nós chegamos aqui no artigo 8º, a pena cumprida no estrangeiro. Para que nós não tenhamos, de repente, a punição duas vezes, é tratada dessa forma. Se for diversa, a pena cumprida no estrangeiro vai diminuir a pena imposta no Brasil. Se for idêntica, é só verificar quanto já foi cumprido lá no exterior e aí cumprir o resto no Brasil. Fácil quanto a isso. Eficácia da sentença estrangeira, artigo 9º. A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil para. Então, mais uma vez, nós estamos falando de direitos diversos, pois cada país tem a sua forma de legislar por conta de uma política existente, uma política criminal. Então, no artigo 9º diz: a sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil, pois se tiver a mesma ideia, a sentença que foi aplicada lá no estrangeiro vai ser homologada no Brasil. Mas tem alguns requisitos. Inciso 1º, obrigar o condenado à reparação do dano, para as consequências dessa homologação. Inciso 1º, obrigar o condenado à reparação do dano, a restituições e a outros efeitos civis. Então, primeira coisa, para indenização. 2, sujeitá-lo à medida de segurança. E aqui já foge a capacidade de compreensão, discernimento do que se tem, e aí sim vai tratar até mesmo de um transtorno que se existe para compreender a natureza do que foi feito. O encarceramento é para aquele que tem, na verdade, a capacidade de compreender o que fez. A prisão, se nós pegarmos lá do início, o que era prender alguém? Era isolar, deixar essa pessoa sozinha para que ela refletisse sobre aquilo que ela fez. Imagine você fica na sala da tua casa, 1 hora, preso ali, só naquele cômodo. 2 horas, 10 horas, 10 dias, 1 ano. Imagina, só naquele local que você hoje já conhece e tal, sozinho. Então, seria para refletir. A prisão veio com essa ideia. Só que é necessário entender o caráter ilícito da conduta. Quando não se entende, nós temos a medida de segurança que nós vamos ver no Código Penal mais para frente. Mas seria para aqueles que não têm o juízo normal, capacidade de compreender. Então, a sentença, a homologação da sentença estrangeira, ela vem para a indenização, basicamente, e também para sujeitar a medida de segurança. E no parágrafo único diz: a homologação depende. Então, para que a homologação aconteça, a dependência é: letra A, para os efeitos previstos no inciso 1º de indenização, de pedido da parte interessada. Então, a pessoa que vai se beneficiar desta homologação pela indenização pede. B, para os outros efeitos, da existência de tratado de extradição com o país de cuja autoridade judiciária emanou a sentença, ou na falta de tratado, de requisição do ministro da Justiça. Então, no caso da medida de segurança, tem que ter estes requisitos preenchidos. Ou o tratado de extradição, ou então requisição do ministro da Justiça. Fácil? Tranquilo? Então, só para a gente não se perder, no artigo 8º vimos a pena cumprida no estrangeiro, no artigo 9º a eficácia da sentença estrangeira, para que serve e o que precisa acontecer para ela ser conseguida, e no artigo 10º contagem de prazo, porque a gente sabe sobre prescrição, sobre pena, tantas coisas, é necessário que se saiba contar o prazo, e no artigo 10º é que tem essa contagem. Diz assim no artigo 10º: o dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Então, começou, de repente, a cumprir pena às 15 horas. É considerado o primeiro dia. Então, não vai precisar completar 24 horas. O restante daquele dia já conta um dia. Então, o dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Para qualquer coisa. Prazo para qualquer tipo de prazo. E conta-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Fácil, tranquilo? Só pegar lá os meses, os dias que tem, 30, 31, fevereiro, e aí contar normalmente, tá bom?
Tanto que tem prazos que às vezes são dias, são meses, é o calendário comum, apenas o pulo do gato aqui é incluir o dia do começo no cômputo, ou seja, na soma do prazo. Frações não computáveis da pena, artigo 11. Desprezam-se nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direitos as frações de dia e na pena de multas frações de cruzeiro. Hoje são centavos de reais, né? Então, frações de dia não vai precisar cumprir. Como eu disse, o artigo 10º já fala sobre. O cômputo do prazo, o primeiro dia é contado, não importa que hora começou, e as frações de real, centavos de real, também são desprezados. Então, frações não computáveis da pena, frações do dia ou centavos de real. Legislação especial. Artigo 12. As regras gerais deste Código aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial, se esta não dispuser de modo diverso. O que nós estamos vendo aqui no Código Penal tem a parte geral do artigo 1º, artigo 120, depois a parte especial começa no artigo 121, e a legislação especial, por exemplo, lei de drogas, lei Maria da Penha, que é a lei 11.343 de drogas, lei 11.340, que é a lei Maria da Penha. Então, para que nós tenhamos a aplicação das regras gerais deste Código para estas leis especiais, o artigo 12 é que fala sobre. As regras gerais desse Código aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial, se esta não dispuser de modo diverso. Então, se esta falar que não se aplica a regra geral, então, ótimo. Mas se nada disser e não tiver a compreensão e o entendimento, vai aplicar essas regras aqui do Código Penal para a legislação especial. Fácil, tranquilo, como tudo no direito. Então, nós vimos aqui desde o artigo 8º, pena cumprida no estrangeiro, a eficácia da sentença estrangeira, contagem do prazo, frações não computáveis da pena e a legislação especial. No próximo vídeo, a gente vai começar o artigo 13 da relação de causalidade falando do crime. Tudo isso é importante que você tenha em mente, vai fazendo um mapa da parte penal e vai ficando muito fácil, que é um assunto gostoso, as pessoas conseguem compreender, e esse é o entendimento marginal necessário para que a gente vá compreendendo cada vez mais a matéria. Perfeito? Estamos juntos, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Até a próxima oportunidade. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal Eliel Miranda, também no canal Azul Marinho. Temos dois Instagrams, 2 perfis para que você possa acompanhar, @gmelielmiranda, @presidente Eliel, este com 2 is, o Eliel, então @gmelielmiranda e @presidente Eliel. Tem também a página do canal Azul Marinho no Facebook para que vocês possam acompanhar. Perfeito? Estamos juntos, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Até a próxima oportunidade, se assim Deus permitir.